Olá, boa noite para vocês que a partir de agora me acompanham aqui no programa Opinião Regional, aqui na telinha da NTV. A gente chega hoje trazendo muitas informações, mas antes de contar para você quem vai participar com a gente nesta primeira sexta-feira do ano aqui no programa Opinião Regional, eu quero convidar a você para participar com a gente enviando a sua mensagem, enviando a sua pergunta através desse número de WhatsApp que está aí na tela, 349-9947-4515. Na primeira parte do programa de hoje, nós vamos receber o Renis Cambraia, que foi reeleito para prefeito em Presidente Olegário, inclusive tomou posse no último dia 1º. Nós vamos saber um pouco mais da cidade dele, quais são os projetos agora para esse segundo mandato. E na segunda parte do programa, nós vamos receber aqui o subcomandante do 12º Batalhão de Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, Major Arthur, que vem falar com a gente desse trabalho realizado agora pelo Corpo de Bombeiros nesse período chuvoso aqui em Patos de Minas. Então, se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, alguma pergunta, quer participar, o canal está aberto para você enviar a sua mensagem aqui para a gente. Repito para você o telefone 9947-4515. Antes de chamar o intervalo, quero agradecer aos meus parceiros, né? Quero agradecer ao Salão SCDM, que sempre me produz aqui, me deixa aqui ajeitadinha para você, né? Para aparecer aqui na telinha da sua televisão. Então, a Cira, a Cláudia, a Márcia, a Diana, toda a equipe do SCDM, meu agradecimento. E também a loja Múltipla Store, que me veste aqui todas as vezes para a apresentação do programa Opinião Regional, programa Guim Aventura. É minha parceira também, a loja Múltipla Store. E olha só, gente, uma novidade para você, viu? Agora, a loja também trabalha com a moda festa. Então, agora no início de ano, a gente sabe que tem muitas formaturas, casamentos, eventos sociais. Se você quer uma moda de qualidade, com preço acessível, vá lá na Múltipla Store, que fica na Major Gotti, pertinho da José de Santana. Gente, daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais uma parte do programa Opinião Regional, recebendo, como eu disse, os nossos convidados, Renis Cambraia, prefeito de Presidente Olegário, e também o subcomandante do Corpo de Bombeiros, Major Arthur. É daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Opinião Regional, conforme prometido aqui comigo, o prefeito de Presidente Olegário, reeleito agora para essa legislatura. E gostaria de saber do senhor, né, reeleito, a gente teve algumas situações aqui na nossa região inesperadas, né? Não eram tradição, por exemplo, a reeleição de prefeitos na nossa região. A gente teve aqui em Patos de Minas, em São Gonçalo da Baeté, em Presidente Olegário, e com uma votação importante, mais de 60% de votos válidos nessa eleição agora de 2024. Então, uma boa noite para o senhor e queria saber a que o senhor acredita, né, nessa confiança da população para que o senhor fosse reeleito. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu acredito que foi um bom trabalho que a nossa gestão fez durante esses últimos 4 anos. Foram vários os desafios, teve desafio de pandemia, desafio de chuvas, queda de arrecadação, e eu consegui, durante esse tempo de gestão, a gente montar uma equipe muito técnica, uma equipe que trabalhasse com um olhar técnico, com um viés todo direcionado para a gestão pública de excelência, buscando mecanismos, buscando inteligência para a nossa gestão. Eu acredito que foi isso. E a transparência. Fizemos tudo com muita transparência, utilizamos dos meios de comunicação, utilizamos do corpo a corpo, utilizamos do rádio, e a gente fez isso com muita tranquilidade, porque nós buscamos levar essa transparência a todo mundo, a todos que nos ouviam, a todas aquelas pessoas que às vezes tinham uma dúvida, a gente interagia, e a gente sempre levava isso com muita honestidade, com muita transparência. Agora, uma questão que às vezes é um dificultador para aqueles prefeitos que começam o mandato, até que descobre o que está acontecendo na prefeitura, começa a se inteirar dos processos, das licitações, até que ele começa a engrenar, já está ali, né, finalizando o primeiro ano. Isso o senhor não vai ter dificuldade, né? Com certeza. A gente já veio com um processo de transição administrativa somente de orçamentário, somente de gestão mesmo. A nossa equipe, praticamente todos vão continuar na nossa equipe, todos vão trabalhar, que estavam. Isso é muito importante. Eu acredito que a continuidade de uma gestão, 4 anos, principalmente que nós tivemos problema de pandemia, de chuvas que travou muito os investimentos nossos. Eu acredito que a continuidade da gestão pública, onde se tem um planejamento, porque na gestão pública nada é imediato. Tudo se faz com planejamento
e você constrói bases sólidas somente a longo prazo, onde você cria um mecanismo para que sua cidade cresça, que a sua cidade tenha uma evolução a nível sólido, é somente com um planejamento a longo prazo. E isso nós fizemos. Mas há de se ressaltar também que lá em 2021, quando eu assumi, o ex-prefeito João Carlos também fez uma reforma administrativa e deixou a prefeitura muito bem organizada para a gente. Ele conseguiu fazer o sucessor, que foi eu. A equipe dele a gente mesclou, a gente trouxe pessoas mais jovens, mas deixou a experiência para dar segurança para os jovens trabalharem, e nós caminhamos como se fosse uma engrenagem, onde cada setor trabalhou em comum acordo que fizesse com que a administração funcionasse de forma organizada em todos os seus setores. E dessa forma, nós conseguimos, através dessa reorganização administrativa do ex-prefeito João Carlos, nós entramos e demos continuidade nessa organização administrativa. Hoje, todos os nossos setores estão totalmente técnicos, organizados, informatizados, e nós estamos partindo para um segundo momento, que é a digitalização de todos os serviços para a gente ter papel zero na nossa administração. Isso muito em breve estará sendo implementada na nossa cidade. O que era a sua proposta quando o senhor assumiu em 2021? E dessas propostas, o que o senhor conseguiu de forma positiva executar? Olha, em 2021, 2020, no momento de campanha, a gente traçou vários compromissos. Eu nem digo que são promessas, são compromissos, porque nós fizemos muito palpáveis. Nós pegamos aquelas maiores gargalos que a gente tinha, a gente colocou no planejamento e nós conseguimos executar praticamente 90% do nosso plano de trabalho, que foi organizar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desenvolver vários serviços, reformamos todas as escolas do nosso município, que são 15, construímos duas, está em duas em fase de processo de finalização. Nós ampliamos todos os serviços de saúde, alguns em até 10 vezes mais, como exames, cirurgias, zeramos cirurgias eletivas, zeramos cirurgias oftalmológicas. Além disso, nós operamos para 5 cidades da nossa região, nós levamos a população para o Presidente Olegário, nós operamos para mais 5 cidades, nós liberamos mais exames, nós temos veículos viajando hoje para o Brasil inteiro para buscar especialidades, pessoas que precisam. E eu creio que o que mais marcou a nossa gestão foi sim nosso cartão postal, a nossa lagoa, que nós fizemos com muito carinho. E hoje nós temos um local onde para a família interagir, para a família levar seus filhos, é um local realmente que chama a atenção do nosso município. Agora, para esse novo mandato, o que é prioridade para o seu governo? Com certeza, quando se fala em prioridades, o que vem primeiro à nossa mente é a saúde, né? Manter bem a saúde pública do nosso município. Nós já estamos em um processo de pegar o nosso hospital, ampliar o nosso hospital e fazer uma reforma geral. Nós já começamos a fazer o projeto, nós temos um projeto já básico, nós estamos somente adaptando alguma coisa e chamando as pessoas que trabalham, um médico, a enfermeira, o pessoal da farmácia, para interagir com a gente e falar. Eles que estão lá no dia a dia, que mostrem pra gente quais são os gargalos, o que tem que melhorar dentro do hospital e tudo. Nós temos que melhorar o telhado, que já chove muito dentro do hospital. Nós temos que melhorar a parte hidráulica, muita parte hidráulica. Quando foi feita uma reforma não de forma adequada. A parte elétrica também, nós não temos no nosso hospital, por exemplo, um projeto elétrico. Hoje nós estamos fazendo isso tudo dentro da técnica, dentro da normatização de projetos. Nós já fizemos a planta baixa com todos os projetos e nós vamos, com certeza, com essa reforma, operar mais especialidades, mais leitos para as pessoas, para receber a nossa população, porque naquele momento que nós tivemos o ano passado, daquela crise de dengue, que toda a região, Minas inteira, foi um dos estados que mais tiveram dengue, nós tivemos que montar em um imóvel à parte um dengário, para receber as pessoas com dengue, para hidratar, para ter a medicação, para fazer o acompanhamento, para que o hospital ficasse livre para as outras necessidades, as outras demandas. Então, com essa ampliação a gente consegue muito bem dividir isso, a gente consegue melhorar a nossa recepção e fazendo isso eu tenho certeza que a gente já trabalha muito bem. Nosso hospital é referência, muitas pessoas, como eu disse, a gente opera para 5 outras cidades da nossa região.
E a gente fazendo essa reforma, com certeza, vai melhorar e muito, né? Além de outras especialidades, nós vamos levar para lá, que é um sonho nosso levar a cardiologia, é um sonho levar a neurologia, que são gargalos que nós temos na nossa região. Nós vamos trabalhar para isso e também nós temos hoje algo muito importante, que foi a cirurgia de varizes que nós levamos para a nossa cidade, que foi inédito, nunca tinha acontecido essa cirurgia na nossa cidade. Nós levamos porque, infelizmente, o SUS não chama, a gente tinha uma necessidade enorme. Igualmente as cirurgias ortopédicas, que nós fizemos um convênio através do Cisalp lá no Hospital da Baleia, e nós levamos mais de 50 pessoas para fazer cirurgias ortopédicas lá em Belo Horizonte, porque a gente não consegue liberar filas com agilidade no sistema SUS. Tá certo. Agora a gente tem acompanhado, inclusive, a cerimônia de posse. Nós tivemos aí a exibição aí nos nossos telejornais, a sua posse dos 11 vereadores, na sua cidade são 11 vereadores, e teve uma situação que chamou a atenção, é que dessa situação aí da chapa, em relação à presidência da Câmara, foi eleito aí o vereador Marcos Roberto, ele é da sua base. Inicialmente havia a expectativa de uma chapa da sua base concorrendo, mas ali em determinado momento uma outra chapa também se inscreveu, concorreu, depois desistiu. Teve votação de 6 vereadores para eleger o Marcos Roberto, mais 5 se abstiveram, né? Em relação a isso, como que o senhor enxerga já no início do seu governo uma quebra na base dos vereadores que te apoiam? Isso te gera alguma preocupação? Não, de forma alguma. Até só fazendo uma correção, o Marcos Roberto foi o que presidiu a sessão como o vereador mais votado. Sim, quem foi o eleito presidente da Câmara foi o Neverson, o Branco Teodoro. Perdão. Isso. Não, vejo com muita tranquilidade. Eu acho que todo radicalismo, quando você percebe o radicalismo na política, a briga, a discórdia, é porque não tem maturidade para o diálogo. Então, todas as vezes que a gente percebe que ocorre uma ruptura, ocorre alguma coisa, é que faltou um pouco de maturidade no diálogo ali. Mas os vereadores são da nossa base, são os 2 vereadores, o presidente e o vice são da nossa base. Nós temos do nosso grupo, olha para você ver como que foi importante o nosso trabalho durante esses 4 anos e refletiu na nossa eleição. Nós fomos reeleitos com mais de 60% e nós fizemos... os 10 vereadores mais votados foram do nosso grupo. Nós lançamos somente 30 candidatos e os 10 mais votados foram do nosso grupo. Então, 1/3 foram os mais votados. Só por causa de questão de legenda, somente 7 foram eleitos por causa de legenda. E aí, esses 7 da nossa base trabalharam muito coeso com a gente durante esse período e, inicialmente, essa quebra, vamos dizer assim, de um compromisso que havia sido feito anteriormente, isso aí me chama a atenção da falta um pouco de diálogo, mas para mim, tranquilo, são vereadores da base, são vereadores que às vezes faltaram um diálogo entre eles lá, e eu como prefeito trabalho para todos de igual forma, sendo base, sendo oposição, sendo qualquer que for aquela postura. Se for uma postura positiva para o nosso município, pode ter certeza, eu vou trabalhar de igual forma, a gente vai fazer um trabalho excelente. É importante ressaltar que todas as vezes que eu fui à Câmara Municipal nos últimos 4 anos, essa Câmara Municipal, aliás, eu fui um dos que mais foram na Câmara Municipal, justamente para aquilo que eu te falei lá atrás, a transparência. Se tinha um projeto que ia ser votado, eu ia lá na Câmara, com muita transparência, com muitas verdades a serem ditas lá, explicando o lado técnico. Eu sou muito técnico também, eu sou burocrata desde 14 anos de idade, mexo com papel, com a burocracia, bacharel em Direito, Gestão Pública. Então, quando a gente formata alguma coisa técnica, você não tem como sair fora e não tem como você aplicar algo que não seja verdadeiro. E aquilo ali, eu fui muitas vezes lá para explicar o projeto, para que era aquilo, que era para o desenvolvimento da nossa cidade, que era para o bem da população e tal. E todos os nossos projetos que foram apresentados à Câmara foram votados, inclusive pela oposição. Então, muito tranquilo quanto a isso, quanto à presidência da Câmara e tudo. A gente sabe que todo ato polêmico gera realmente uma repercussão negativa para aqueles que estão envolvidos. Eu, como prefeito, não participei desse momento lá em que eles
resolveram lançar 2 chapas, mas da nossa parte da gestão pública municipal, o executivo, nós estamos todos muito tranquilos quanto a isso. Esperamos que isso se resolva entre eles da melhor forma possível. Tá certo. Olha só, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando de outros problemas também que são problemas da sua cidade, da nossa região, como por exemplo as rodovias, e a gente fala também do CISPAR, do qual o senhor também é presidente. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações sobre isso. Estamos de volta com mais um bloco aqui do Opinião Regional, que comigo continua com a gente aqui o Sargento Renes, posso falar assim? Sim, claro. Sargento Renes. E uma outra situação que, como eu disse, tem um grande impacto para nossa região, principalmente para nossa região, que é uma região agrícola, que precisa das estradas vicinais para escoar a produção, é em relação às estradas rurais. Recentemente, nessa semana, surgiu uma polêmica aí, que a gente está no período chuvoso, e lá na sua cidade, um problema com a LMG 726. As pessoas reclamando ali, eles chamam lá como Serra da Ema, né? E também um problema na estrada do Sobrado. Isso. E após a repercussão aí desse fato negativo, a informação que a gente teve é que o senhor já deu a ordem aí para que esses problemas fossem sanados. Mas como que está hoje a situação das estradas vicinais no município? Olha, é sempre um gargalo para a gente a estrada vicinal. Nós temos mais de 7 mil quilômetros de estradas rurais. A gente faz divisa lá com João Pinheiro, mais de 80 quilômetros até João Pinheiro. Nós fazemos divisa com Lagoa Grande, Lagamar, Patos, Varjão, Lagoa Formosa, São Gonçalo. Então nós somos um município muito grande em extensão territorial e também de estradas rurais. Fato é hoje que nós temos a propriedade rural como uma empresa rural. Antigamente andava um caminhãozinho 608, um Fusquinha nessas estradas. Hoje não. Hoje é uma carreta bitrem com 42 toneladas. É um caminhão de leite que precisa lá. E nós temos, como poder público, dar condições para essas rodovias. Porém, nós temos vários desafios e gargalos quanto a isso. Primeiro, a escassez de cascalho. Tem regiões nossas que não tem cascalho, ou um cascalho não é de boa qualidade, você faz uma manutenção na estrada vicinal e aquilo, com certeza, no primeiro período chuvoso, aquele ali vai ter que voltar e fazer aquela devida manutenção. E outra coisa também porque esse final de ano choveu vários dias seguidos. Então, num atoleiro, por exemplo, se não der um tempo de sol, não tem como um caminhão de cascalho. Se um caminhão de leite não passa, um caminhão de cascalho também não passa. Não tem jeito de ir lá arrumar. Essa questão, por exemplo, da Serra da Ema e lá do Sobrado, o Sobrado foi arrumado de imediato. Somente caiu, no outro dia a gente foi lá e arrumou. A Serra da Ema, a gente não tinha jeito de ir lá. Tava chovendo muito, nasceu um olho d'água no meio da estrada. Então, gerou uma repercussão, porque a LMG 726, apesar dela ser responsabilidade do Estado, ela é uma rodovia estadual, mas nós, pontualmente, nós executamos e trabalhamos lá nessa rodovia, principalmente nos períodos onde tem chuva, onde a gente tem que ir lá e fazer uma manutenção pontual, onde a gente tem que socorrer, porque é a nossa população. E essa rodovia 726, LMG 726, ela é uma rodovia que ela é uma mestre, onde recebe várias ramificações. Uma das maiores movimentação que nós temos é 726. E essa rodovia, recentemente também, nós tivemos uma notícia muito boa. Já há algum tempo, desde o início do ano passado, vem se fazendo um projeto. Aliás, desde 2023, está construindo um projeto de um novo tipo de serviço que o DR está fazendo, que é o TAP, que é o tratamento antipó, que é o antigo chamado asfalto frio, que foi feito antigamente naqueles programas de processo da época do governador Aécio Neves, tipo 410 e Lagoa Grande, foi feito esse trabalho. Nós vamos fazer lá na LMG 726. Tivemos a grata satisfação que vão ser 12 quilômetros, vão chegar lá no quilômetro 14, lá na entrada que nós conhecemos da comunidade do Lobo, que vai para Cruzeiro da Prata. Então, será de grande valia pra gente, porque, por exemplo, a Serra da Ema, se tivesse asfaltada, não teria acontecido isso. Tem outros gargalos também que nós temos também nessa região, que é sempre nesse período chuvoso, por exemplo, choveu 3-4 dias direto, choveu mais de 150 milímetros, vira uma esponja, vira tudo, fica muito molhado. Aí passa um caminhão pesado, aquilo ali se torna intransitável para carro pequeno. Seu município, assim como o Patos de Minas, a região tem tido dificuldade, por exemplo, para conseguir cascalho? Sim, com certeza. Nós temos regiões, por exemplo, lá da Bela Vista, lá um pouco para frente do São Pedro da Ponte Firme ali, já dividindo com Lagoa Grande e João Pinheiro, é uma região que não tem cascalho.
A gente não consegue. Por exemplo, a gente foi dar um socorro lá recentemente, nós tivemos que pegar cascalho em Presidente Olegário, rodar mais de 70 quilômetros para levar o cascalho naquele local. E isso, cada vez as cascaleiras vão acabando mais, vai gerando mais dificuldade, nós temos que buscar novas alternativas. Igual hoje, até gostaria de parabenizar o pessoal lá na Vereda da Palha, dividindo com o Varjão, o pessoal lá na BR-365 está fazendo uma manutenção lá e tirando aquela raspa asfáltica. Eles pegaram a comunidade mesmo, os fazendeiros, o pessoal lá, sabendo que a gente não consegue chegar nesse local com caminhão de cascalho, a gente não consegue ir lá e fazer essa manutenção agora pontual. A comunidade mesmo, nós fazemos várias parcerias, nós fazemos parcerias, por exemplo, no Cruzeiro da Prata, nós fazemos parceria no Santiago, com vários produtores que querem colaborar com a gestão pública, que querem colaborar porque eu creio que isso é muito justo. E outra coisa, fortalece os vínculos e o resultado sai. Mas lembrando que isso precisa de uma parceria, de um TAC, porque aqui na nossa região, o pessoal foi tentar pegar asfalto aqui na 365 para colocar nas comunidades não aqui. Pode. Na Chácara Pôr do Sol e deu problema, não pode ser preso. Tem que ter, até porque, se não me engano, nesse caso aqui da nossa região, o DENIT já tinha feito acordo com algumas prefeituras para doar essa raspa asfáltica. Então tem que ter autorização, viu, gente? Isso, justamente. Lá foi feito realmente... essa raspa asfáltica, ela pode ser utilizada somente pelo poder público, né? Ela é um produto que é retirado de uma rodovia federal e ela pode ser colocada somente nesse local onde é uma estrada, igual é uma estrada municipal lá. O pessoal, a gente entrou em contato, o pessoal autorizou e a gente arrumou lá. Por sinal, ficou bom. Tem as festas de reis lá na comunidade, André Quissé, tem na Vereda da Palha, tem em Galena. Isso foi muito útil, esse trabalho lá. Até parabenizo o pessoal lá pelo esforço e pelo reconhecimento, que naquele momento era impossível a gestão pública. Por exemplo, nós temos um gargalo enorme também. Você vai lá, arruma a estrada e tudo, tira os enxurros, que tira a água para a lateral. Algumas pessoas vão lá, entopem esse enxurro. Ou às vezes precisa de uma pequena manutenção pontual durante o período de seca, ou começou a chover, viu que está estragando, ir lá e ajudar a gente com uma pequena manutenção ali, simples mesmo. Às vezes com uma enxada você resolve muita coisa. E a gente tem esse problema também. Hoje vocês têm quantas pessoas disponíveis aí na equipe para recuperação dessas estradas? Nós temos muita gente. Nós chegamos a trabalhar esse ano com 6 patrolas, com 12 caminhões, com 4 carregadeiras. Então nós temos uma equipe muito grande. Só que nosso município é muito grande, só de estrada 7 mil quilômetros de estradas rurais. É verdade. Eu tenho que dar andamento, que tem umas coisinhas que eu preciso falar ainda com o senhor e a gente está com o tempo curto. Outra questão também, falando de rodovia, é uma rodovia que pertence ao DR, que é a MG354, que inclusive nós tivemos problemas aí no período de chuva recente, que ela chegou a ficar interditada, mas no final do ano agora nós recebemos a informação de que teria um edital para recuperação dessa rodovia, inclusive também para alguns trechos ali, né, com ampliação de uma terceira faixa para atender essa demanda da nossa cidade, Liga Patos, a Presidente Olegário. Isso é uma boa notícia pro senhor? Com certeza, com certeza. Agora mesmo, vindo de Presidente Olegário aqui para Patos de Minas, a gente percebe que é muito importante essa recuperação e também a inclusão de uma terceira faixa em alguns pontos muito específicos, porque o trânsito tá grande. Isso mostra que a nossa economia regional cresceu muito, porque essa rodovia 354, nós descobrimos a importância realmente dessa rodovia foi no momento da queda da rodovia lá, de parte da estrada. Lá em 2022, dia 9 de janeiro, que Presidente Olegário foi a cidade que mais choveu no estado de Minas Gerais, com mais de 275 milímetros em pouco mais de 3 horas e pouco, e onde que a estrada rompeu, nós vimos que 10 minutos que se travava o trânsito gerava uma fila de quilômetros. A gente fizemos um desvio lateral pela prefeitura lá, um desvio que tinha um pouco de alguns desafios, por exemplo, caminhão carregado não subia, mas eles insistiam em subir, não subia, tinha que ir lá com máquina à noite, meia-noite, de madrugada, arrastar caminhão, liberar o trânsito, ambulâncias, pessoal de hemodiálise, pessoal que precisava de urgência, emergência. Então foi 6 meses de muito trabalho que nós tivemos e mostrou a importância dessa rodovia para a região, porque desde lá do Alto Paranaíba para ir para Brasília utilizam essa rodovia. Escoar a produção nossa toda, a nossa maior bacia leiteira do estado de Minas está aqui na nossa região, incluindo Presidente Olegário, Lagoa Grande, Lagamar, Varjão. Então todos trafegam por essa rodovia.
E agora, com essa boa notícia que foi nos dada pelo nosso vice-governador Matheus Simões, pela deputada Ludmila, que foi algo que realmente trouxe uma alegria, uma satisfação pra gente. E não só, vai começar lá do posto Lagomar, lá na divisa com a 410, vindo até Presidente Olegário. Presidente Olegário tem um trevo, vai ser todo remodelado a entrada ali da cidade, um trevo com 2 vias, mais segurança para quem entra ali, já teve acidente com vítima fatal ali. Chegando aqui na Escola Agrícola, outro trevo também, que será muito importante. Tivemos um acidente com vítima fatal recente lá agora, e também um trevo ali no Laticínio Hebron, onde entra pro presídio Sebastião Satiro. Então serão várias intervenções que com certeza melhorarão muito essa rodovia, vai dar mais condições de trafegabilidade com segurança, e também essa terceira faixa que será muito tranquilo, que já teve até acidente também, porque às vezes o motorista fica um pouco ansioso ali, vai fazer uma ultrapassagem em local proibido e acontece o acidente. Então, com certeza será um grande investimento, o Estado voltando a investir na nossa região, que é muito importante. Agora, para a gente encerrar, o senhor hoje é presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba, a gente conhece como o CISPAR, e a gente tem visto a grande preocupação dos municípios, do CISPAR, em relação à gestão dos resíduos sólidos, a coleta de lixo. Aqui em Patos de Minas mesmo, nós sofremos recentemente com a mudança da empresa, várias reclamações em relação à coleta de lixo. Qual que é o período de mandato como presidente do CISPAR? Olha, pode ser reeleito, pode ser até 2 anos. Inclusive, eu fui eleito em 2023 como presidente, continuei até abril de 2024, quando que eu tive que afastar para candidatar à eleição municipal. E justamente por isso que eu estou retornando agora. Um dos grandes motivos foi esse mesmo que você citou. Porque esse trabalho começou lá atrás com o ex-presidente Adílio, em 2022, e a gente começou o trabalho mais pontual foi em 2023, onde várias reuniões nós ganhamos o consórcio CISPAR, nós teve um edital e nós fomos o consórcio mais bem classificado e ganhamos esse projeto. Um projeto estimado em mais de R$1.500.000. Esse projeto em parceria com a SEMAD, com o BID, foi uma empresa contratada que avaliou a questão do resíduo sólido de toda a nossa região, e nós percebemos que o Ministério Público participou também de todo esse processo, e nós percebemos que nós precisamos nos unir, os municípios, de forma consorciada, que é uma das alternativas hoje em vários setores, para a gente conseguir diminuir custos, aumentar realmente a eficácia da gestão. E no resíduo sólido não foi diferente. A forma consorciada foi vista e estudada como a melhor forma para a gente resolver o problema de resíduo sólido da nossa região. Mas para esse projeto ter andamento, ele precisa ser aprovado em todas as câmaras das prefeituras. Isso. Aqui em Patos de Minas, até a última informação que a gente teve é que ele ainda não tinha sido votado, né? Isso. Ele está sendo encaminhado na Câmara nos próximos meses, no próximo dia aí. Com certeza vai ser votado no mês de fevereiro agora, né? Que os vereadores começam de férias agora e voltam em fevereiro. Então, várias câmaras, inclusive a minha, que foi a primeira cidade que foi como presidente, eu tinha que dar o exemplo, mostrar que o projeto era bom, e é interessante mesmo o projeto, porque todas as nossas cidades nós vamos deixar de enterrar lixo. O lixo vai ser processado de forma mais ecologicamente correta. Então, nós vamos tirar aquele resíduo que sobra, relembrando que, por exemplo, na nossa cidade de Presidente Olegário, não vai alterar em nada o nosso fluxo de recolhimento e separação do lixo. Somente aquilo que chega na nossa usina de triagem lá é separado, aquilo que ia ser enterrado é que vai ser pego e vai ser sumido por essa empresa. Então, várias câmaras já foram aprovadas esse projeto, tá faltando algumas para a gente dar sequência. Eu creio que nesse início de ano será um momento de a gente formatar todo o edital. A gente precisa de aprovado na Câmara para dar segurança jurídica, para a gente lançar o edital, para que empresas concorram em assumir esse procedimento, esse processo todo. Então, eu creio que será de grande valia para a nossa região toda. É algo que o Ministério Público sempre nos cobra, enquanto gestores públicos, uma postura mais séria quanto a isso. A gente, como também olhando o lado ambiental, a melhor forma de se fazer é essa, e nós temos aí investimentos aí que podem ser feitos aí, a gente não ter custo para isso. O mais importante também, que a gente passa por um momento economicamente na nossa região muito complicado, aliás, no nosso Brasil, né? De forma complicada, receitas caindo,
investimentos caindo, e isso com certeza afeta na ponta da linha, que é na Prefeitura Municipal. Tá certo, quero agradecer a sua presença aqui com a gente no primeiro programa do Opinião Regional do ano, né? Primeira sexta-feira, e que o senhor possa voltar outras vezes pra gente continuar esse bate-papo. Eu que agradeço, Andra. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. Nós estamos em Presidente Olegário e também como presidente do consórcio que desenvolve a nossa região. Nós temos um lema, enquanto prefeitos consorciados ao CISPAR, que nenhuma cidade fica para trás. Todos nós crescemos juntos. E vamos lá para 2025, que seja muito abençoado, muita saúde para todos aí. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Isso aí. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco eu volto com o Major Arthur, que é subcomandante do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, e ele vem falar com a gente do trabalho realizado agora nesse período chuvoso. Daqui a pouco. Voltamos com mais uma parte aqui do programa Opinião Regional, e conforme eu anunciei no início do programa, aqui comigo o Major Arthur Fábio Ferreira, que é subcomandante do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de Patos de Minas. E Major, como o senhor disse aí que a gente iria falar, né? Nós começamos o programa falando justamente em relação a esse período de chuva. A gente tem visto aí um fim de ano, início de ano mais tranquilo, um fim de ano muito chuvoso, com muitos problemas em relação à chuva. Rio Paranaíba chegou a mais de 7 metros esse final de semana, agora começa a baixar um pouquinho. A última medição que a gente teve acesso hoje pela manhã é que ele estava em 6,37 metros, deve ter baixado mais um pouco. Mas a gente lembra que não é só a chuva de Patos de Minas que contribui para o volume do Rio Paranaíba. A chuva na região também. E a gente sabe que tem a previsão aí de um mês chuvoso para Patos de Minas e região. Isso é uma situação que preocupa o Corpo de Bombeiros. Quando a gente fala aí na situação de enchente, a gente vem de alguns anos que nós tivemos enchente aqui na nossa região. Boa noite a todos, né? Boa noite. Espectadores da NTV. Obrigado pelo convite mais uma vez. É importante a gente estar falando um pouquinho sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros, do 12º Batalhão de Bombeiros Militar, especialmente aqui na nossa cidade de Patos de Minas, né? Um trabalho que vem sendo desenvolvido. A gente sai de um período de seca, né? O trabalho do Corpo de Bombeiros é durante todo o ano. Então nós temos aí 2 períodos bem delimitados, que é o período da seca, que se estende aí de abril até meados de outubro, e depois a gente a gente começa o trabalho do período chuvoso, que se estende aí de novembro até meados do mês de março, início de abril. A gente saiu de um período complicado esse ano, do período da seca, em que o Corpo de Bombeiros trabalhou bastante, interagindo com demais órgãos também, porque o Corpo de Bombeiros não trabalha sozinho, né? Nós temos muitos problemas a serem enfrentados. E a gente iniciou, todo um planejamento, e quando a gente está trabalhando na resposta, ali que é o período da seca, que é o mais crítico, nos meses de agosto e setembro, esse período a gente também está trabalhando no período do planejamento do período chuvoso. Então uma equipe trabalha na resposta e outra equipe também está trabalhando no planejamento. E para isso a gente tem um planejamento específico, que a gente trabalha nesse período chuvoso. A gente vê que as cidades crescem, com o processo de urbanização é crescente, é natural que as cidades cresçam. Eu particularmente nasci e fui criado ali no bairro Benera Afonso, ali na parte mais alta da cidade, e ali na minha época, mais de criança, era um dos últimos bairros ali da cidade, confrontando ali com o Alto Colim, Nova Floresta, Vila Garcia, Novo Horizonte, Nova Floresta. Mas com a cidade vai crescendo. E com isso, com o período das chuvas, se isso não for realizado de forma muito bem planejada e organizada, é normal também que apareça aí pontos de inundação, pontos de alagamento. A água não vai pro solo, ela fica ali por cima do asfalto e aí ela acumula em alguns pontos aí da cidade. Exatamente, e a gente tem que ter essa preocupação relacionada ao planejamento das cidades, ao planejamento, ao ordenamento territorial e urbano. Então é importante ressaltar todo esse planejamento que é feito. Esse planejamento não é feito só pelo Corpo de Bombeiros, existe um sistema municipal de proteção e defesa civil, que atua em todo esse trabalho, de forma a gente atuar para que esses riscos de desastres eles possam ser minimizados,
porque a gente não pode esperar que esses desastres, as chuvas, eles venham e aconteçam. Nós temos que preparar para prevenir esses desastres ou pelo menos minimizar esses danos. Nós temos um plano específico aqui para a cidade de Patos de Minas, que é o Plano de Emergência Pluviométrica, que nós iniciamos ele no ano de 2021 e todos os anos ele vem sendo atualizado. Porque é importante também destacar que esses desastres não é só o Corpo de Bombeiros que atua. Nós temos todo um sistema, porque os desastres, quando acontece uma cheia do Rio Paranaíba, quando acontecem vários pontos de alagamentos, enchentes, inundações na cidade, nós temos vários outros problemas que envolvem vários outros atores. Então os desastres aí, cada um na sua vocação institucional, né, dentro do âmbito do município, que é importante, nós temos aí uma defesa civil municipal consolidada, é no município que os desastres acontecem, né, então nós temos que sobra aí, né, os problemas sobrem para o município, então o Corpo de Bombeiros tem uma vocação institucional voltada para a resposta desses desastres e a gente atua de forma conjunta, né, a Defesa Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros Municipal na sua área, a Prefeitura Municipal com aquelas secretarias que são mais vocacionadas para tratar dos desastres, né, que tem uma afinidade maior, que é uma Secretaria de Obras, uma Secretaria de Planejamento, um jurídico. Então nós temos todo um arcabouço, né, de órgãos, né, a própria Polícia Militar, né, a Polícia Civil através do setor de perícia, Polícia Ambiental, os órgãos relacionados às estradas como o DR, o DENIT, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, a gente compõe todo um sistema, né, de proteção e defesa civil para que a gente possa atuar de uma forma mais conjunta, para a gente solucionar os problemas. Por exemplo, os fenômenos meteorológicos. Aqui em Patos nós temos aí uma parceria entre o Corpo de Bombeiros, o 12º Batalhão de Bombeiros Militar, com a Universidade Federal de Uberlândia. Inclusive, todos os dias eu mando mensagem lá pro Lourenço. Lourenço, qual que é a previsão para hoje? Isso. Porque a gente tem acompanhado esse trabalho de perto de vocês e essa parceria entre o Corpo de Bombeiros e a UFA é justamente para alertar um possível volume grande de chuva também, né? A gente quer tentar prever o máximo que a gente possa antecipar esses desastres, né? As chuvas mais intensas, né? No mês de dezembro até hoje, nós tivemos aí um dia de maior período chuvoso, segundo a estação meteorológica instalada lá no Corpo de Bombeiros, né? Que foi conseguida aí uma parceria com o Ministério Público Federal, à época, com o Conselho de Segurança Pública daqui de Patos de Minas, com o Corpo de Bombeiros e o Lawrence, né? Lá na UFO. A gente instalou essa estação justamente para isso, para que a gente possa emitir alertas e alarmes para a população. Hoje choveu, vai chover, a previsão de chuva de tantos milímetros, ou choveu tantos milímetros. E ali no Rio Paranaíba, que é o nosso um dos maiores riscos que nós temos aqui no município, que é a elevação do rio e naquela região ali mais ribeirinha, ocasionar aí enchentes, né, e alguns locais de alagamento naquela região, trazendo prejuízos ali naquelas residências. A gente consegue fazer uma curva, né? Uma curva entre o tanto que chove e o aumento do nível do leito do rio. Então nós temos aí em torno de 3 anos aí que a gente tem alguns dados já nessas informações, de forma aqui que a gente já descobriu algumas coisas importantes, né? Como por exemplo? Como por exemplo, a partir de 9 metros de elevação do nível do rio, a gente começa a ter alguns problemas relacionados à água invadir algumas residências naquela região. A partir de 9,30 metros, nós temos mais residências, né? 10 metros já chega ali na região de Chacras, aquela região ali daquela empresa da Lactoval, aquela região ali já começa também a inundar. Então nós já fizemos um catálogo, justamente esse mapeamento de risco, justamente em que cada nível que a gente tem a partir de 9,30 metros, a gente tem quantas residências que são afetadas e até mesmo quais são as pessoas que são afetadas e até mesmo aquelas mesmo que tem algum tipo de deficiência, algum tipo de locomoção. As pessoas já são catalogadas já. Que já precisam de uma prioridade. E esse trabalho é necessário ser conjunto entre o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do município, a Secretaria de Desenvolvimento Social também, né? Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem
um trabalho muito importante nessa área, e a gente também segue as recomendações, né, das Nações Unidas quanto à questão da prevenção e da preparação do risco de desastre, que é justamente aumentar a resiliência a desastre, ou seja, é aumentar a capacidade do município enfrentar esses problemas, esses fenômenos climáticos, né? Das chuvas, das enchentes. É verdade. Tô até vendo aqui que hoje, numa pesquisa aqui, eu não sei se o senhor ainda é voluntário no Centro Universitário de Estudos e Pesquisa sobre os Desastres e Mudanças Climáticas, e que o senhor participou de um evento falando justamente sobre isso, o seu tema de palestra. Experiência e boas práticas de Patos de Minas na campanha Construindo Cidades Resilientes. E a gente tem tido aí um bom caminho nessa construção? Muito, excelente. Inclusive, o trabalho feito em Patos de Minas é um trabalho reconhecido nacional e internacionalmente, né? Um trabalho envolvendo várias agências de cooperação, como falei, justamente por buscar essa resiliência, né? Buscamos aí, através da iniciativa, né, Patos de Minas Mais Resiliente, né, dentro das estratégias nacionais e internacionais, para que a gente possa reduzir esse risco de desastre. A gente não pode eliminá-los, né, mas a gente pode reduzir esses riscos, trabalhar antes que esses desastres aconteçam, e para isso a gente segue as recomendações da ONU, justamente trabalhando integrado, trabalhando num plano de enfrentamento específico, que é o PEP, no caso das chuvas. No período da seca, nós temos também um plano de enfrentamento ao período da seca, não só aqui em Patos de Minas, mas em toda a região do batalhão. E a gente vem ampliando cada vez mais esse trabalho, não só para o município de Patos de Minas, né, na iniciativa Patos de Minas Mais Resiliente, no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a gente acredita que a gente quer tornar a cidade de Patos de Minas cada vez mais resiliente, mais sustentável, mais inclusiva, mais inteligente frente a essas mudanças climáticas, que a gente precisa contar com a tecnologia, com as inovações, de forma estratégica, minimizando esses riscos e ampliando até para outros municípios, como o próprio prefeito Renes falou aqui desse trabalho das chuvas também, que Presidente Olegário também temos um trabalho lá de enfrentamento aí aos incêndios rurais, né, no período da seca. No período das chuvas a gente dá o apoio também relacionado às estradas, né, quando chove mais, às vezes há um desplacamento na própria área urbana, ou às vezes um extravasamento de algum córrego lá na cidade. Enfim, a gente tem dado apoio através dessas estratégias, né, dessas recomendações da ONU, que é justamente trabalhar antes que esses desastres aconteçam, buscando também o apoio das universidades, que também é muito importante. A gente falou aqui sobre os riscos, né, da enchente no Rio, aqui no perímetro urbano, ali na região dos bairros paulistanos, que são locais conhecidos aqui. Mas a gente também tem muitos pontos aí na área rural, onde os córregos, afluentes ali do Rio Paranaíba, eles também sobem. Recentemente, inclusive, nessa virada de ano aqui, a gente teve um problema, por exemplo, ali pro lado de Lagoa Formosa. Me fugiu o nome da região ali, mas o pessoal conhece ali na fazenda do Zezé Lotero ali, onde a ponte chegou a ficar submersa nesse início de ano agora. Então também tem esses problemas que vocês têm que estar atentos na zona rural. A zona rural também é uma fonte de preocupação, né? Para a gente ter uma ideia, aqui também nos distritos aqui da região, a gente também é preocupado e monitora. Por exemplo, aí na região de Santana de Patos, nós temos lá um apoio voluntário de uma senhora lá, que tem mais de 30 anos, que ela afere todos os dias o nível do Rio Paranaíba ali na região de Santana de Patos. Então a gente estreitou o laço com essa senhora, com essa pessoa, e ela faz um trabalho pela Agência Nacional de Águas, né? Um trabalho quase que voluntário, e a gente pega informações com ela justamente do nível de elevação do rio lá em Santana de Patos. E a gente inclusive está fazendo um estudo nesse sentido para verificar se chover lá, por exemplo, 100 milímetros lá em Santana de Patos, o que significa essa elevação do rio aqui na ponte do Rio Paranaíba nesse nível, né? A gente pode prevenir acidentes, pode prevenir
cheias, inundações, alagamentos, prejuízos ali àquela população aqui em Patos. O senhor sabe dizer quais são as cidades da nossa região que, se chover, interfere diretamente no nível de água do Rio Paranaíba aqui em Patos? Sim, a gente precisava fazer um estudo mais aprofundado em nível de bacia hidrográfica, né? A gente sabe que o Rio Paranaíba nasce lá na Mata da Corda, né? Aqui no Rio Paranaíba, salvo engano, e ele vem descendo, né? Mas pelo que eu tenho a informação, em termos de rio, que nós temos problemas em áreas urbanas, no Rio Paranaíba é Patos de Minas. Agora, na nossa região de abrangência do batalhão, nós temos o Rio Preto, em Unai, que também passa dentro da cidade, que nós já tivemos também que atuar e fazemos a medição do rio lá através de são réguas, chama réguas linimétricas, né? Que são instaladas ali. E a guarnição do Corpo de Bombeiros, nesse período mais crítico de chuvas, dezembro, janeiro, fevereiro, na parte da manhã e da tarde, a gente faz uma leitura lá para passar justamente essas informações à população, porque aqui já é quase cultural aqui em Patos de Minas chegar nesse período. A imprensa todo dia pergunta qual que é a medição. A imprensa e todo mundo da rua que vai chegar, que conhece um bombeiro, né? Quer saber como é que tá o rio, né? Vai ter problema esse ano. É quase que cultural, né? É verdade. Agora, a gente está falando muito em relação ao nível do rio, mas a gente já observa o trabalho do Corpo de Bombeiros em alguns pontos, como, por exemplo, ali próximo ao shopping aqui da cidade, ali na Barão do Rio Branco. São locais onde, historicamente, quando chove, esses locais ficam inundados. A gente tinha problema também aqui na Fátima Porto. Depois dessa obra, a gente não observou ainda um problema grande ali. Na região do Paulistano, a gente observa também, inclusive o próprio Corpo de Bombeiros divulga fotos ali, quando começa a querer chover, já monta uma base ali. Quais são os pontos, quando a gente fala em não em enchente, mas em alagamento, que a gente tem, por exemplo, na cidade e que merece a atenção do Corpo de Bombeiros? Ayandra, a gente fez todo esse mapeamento de risco, né? Que é um trabalho anterior. E à medida que o Corpo de Bombeiros vai atendendo a ocorrência... A gente tá vendo até foto aí, da virada do ano. O Corpo de Bombeiros trabalhou bastante, né, no último dia do ano. Inclusive, o dia que mais choveu foi... No dia 31. No dia 31 do mês desse ano. Essas imagens aí são de vocês, enviadas pra gente no dia 31. Sim, segundo a estação meteorológica lá do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil, marcou 115 milímetros de chuva no dia 31 pro dia 1º. Muita coisa. Exatamente. Mas à medida que o Corpo de Bombeiros vai atendendo a ocorrência relacionada ao período de alagamento, a gente vai também fazendo esse mapeamento de risco, para que a gente possa lançar para o próximo plano. Vão surgindo pontos novos. E a partir do momento que a cidade vai crescendo, igual eu falei no início, né, aquele ponto de alagamento que já é existente, ele vai se transformando em outro, porque vai aumentando o volume d'água naquele ponto enfim. Então a gente vai fazendo esse catalogamento, esse mapeamento de risco. A gente já tem algumas áreas já que são mais conhecidas, por exemplo, a Avenida Fátima Porto, todo mundo sabe que ali é uma área mais baixa da cidade, e se tiver um nível de chuva grande ali na cidade, nós vamos ter problemas ali. Já diminuiu muito esse problema lá com a questão da canalização de parte do córrego do rio do Monjolo, né? Mas dependendo da quantidade de chuva, nós podemos ter problema. Então, antes de chover, né, teve uma emissão de um alerta pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, né, não passar por aqueles locais, evitar passar. Esse sistema de alerta, ele vai ser em algum momento disponibilizado para a população? Vai chegar a mensagem no meu celular, por exemplo, avisando isso? Como que vai ser isso? Pela Defesa Civil Estadual, há emissões de alertas que estão sendo enviados para a população, até mesmo sem cadastro. Pode ser feito também com o próprio cadastro, pelo 40199. O Corpo de Bombeiros também emite aí pelo WhatsApp emissões de alerta, quando há previsões de chuva, se há risco geológico. O que é o risco geológico? É quando vai chovendo, ali onde tem alguns locais mais íngremes, né? A terra vai encharcando, vai Fátima Porto, no prolongamento, a gente inclusive tem esse problema, né? Sim. Vai encharcando e a terra tende a deslocar.
seja em áreas urbanas ou mesmo ali, por exemplo, a Fátima Porto, que tem uma área que pode desbarrancar, né? Ali na avenida. Então nós temos alertas de risco geológico, alertas de risco hidrológico, que são as enchentes, inundações, alagamentos, e nós temos os alertas próprios das chuvas, né? Vai chover bastante. É importante, assim, nós não temos um radar meteorológico, né, que a gente possa prever, como por exemplo nos Estados Unidos, a gente tem lá furacões que é previsto aí com tantos dias de antecedência, que tem toda uma preparação, mas nós temos aí um aparato tecnológico, uma estação, né, mensagens da Defesa Civil, algumas informações que chegam para a gente permite evitar que pessoas tenham suas vidas ou seu patrimônio ceifado, justamente por essa emissão desses alertas e alarmes. A tecnologia tem sido aí, cada vez mais deve ser, à medida que a gente vai avançando nesse sentido, um parceiro, né? Então, de vocês. Exato. Inclusive, ali na própria região dos mais afetados, naquela região da Vila Operária, na região ali do bairro Paulistano, na região do Santa Luzia, na região ali mais do fim do Copacabana, nós tivemos inclusive uma reunião essa semana justamente para cadastrar em WhatsApp, né, um grupo de WhatsApp, para emitir ali informativos sobre o período chuvoso, até mesmo dicas de prevenção para que as pessoas evitem acidentes nesse período, né? Então aqueles que são mais afetados, né, eles estão recebendo informações relativas a dicas preventivas e ao mesmo tempo como atuar no caso de uma chuva forte, no caso de um alagamento, até mesmo é comum, nós tivemos aí nessa chuva no final do ano ali na JK, nós tivemos ali, choveu muito. Nós vimos região, imagens, Adriano, se puder repetir pra gente. Naquela região mais baixa, e nós tivemos alguns veículos que começaram a rodar ali porque encheu bastante de água. Foi tentar pegar outra rota ali, ficou parte do veículo submerso, né? Mas parabéns, viu? Não sabia dessa reunião que vocês tiverem com esses moradores desses pontos mais críticos. Parabéns, isso mesmo, Adriana. A gente vê a imagem aí da Avenida JK. Parabéns pela iniciativa. Eu sei que são vários órgãos envolvidos, mas como o senhor está aqui representando esses órgãos, o Corpo de Bombeiros, que bom saber que a gente tem tido esse trabalho. A gente não tem casos tão graves como acontece em Uberlândia com a Rondon, que arrasta pessoas, mas a gente sabe que pode acontecer, criança, animais, como o senhor disse, pessoas aí às vezes idosas, deficientes, que não têm essa mesma agilidade de sair ali de uma situação de risco. Que bom que tem esses alertas aí para prevenir. Mas para encerrar o programa de hoje, o senhor falou do trabalho forte e importante que vocês fazem durante o período de seca. Infelizmente, na nossa região, a gente acompanhou aí diversos incêndios. Uma mata tão importante como a Mata do Cachorro aqui em Patos de Minas, sendo totalmente destruída com esses incêndios. Tudo isso, Major, afeta para essas condições climáticas de um ponto a outro muito diferente, um período de muita seca, um período de muita chuva, 115 milímetros num dia só. Essa ação humana, quando não cuida, aí a gente falou da gestão do resíduo sólido, quando não cuida, não planta uma árvore, não cuida das que tem, vai destruindo esse sistema que é tão importante para a vida, tudo isso contribui para esses fenômenos sobrenaturais que a gente tem visto aí? Então, aquela, como a gente tratou aqui da questão do Centro de Estudos e Prevenção de Desastres, né, com a parceria da universidade, é preciso que a gente acredite em comunidades mais sustentáveis. O que é comunidades mais sustentáveis? É aquilo que eu quero para o meu filho, para o meu neto daqui a 50, 100 anos. Então a gente precisa cada vez mais, Ayandra, pensar em cidades sob a ótica do risco de desastres, sob a ótica dos fenômenos climáticos, né, das mudanças climáticas severas, quer seja na seca ou quer seja nas chuvas, pensar qual é a cidade que nós precisamos, qual é a Patos de Minas que nós precisamos daqui a 50, 100 anos. Né, pensar nesse planejamento, né, de forma que a gente possa cada vez mais reduzir esses danos, esses riscos. Né, a gente não consegue pensar numa cidade planejada, bem organizada, se ela tiver numa situação de situação de emergência, de estado de calamidade pública. Ela tem que estar bem estruturada para dar uma resposta eficiente e se reconstruir melhor, de forma mais rápida
de forma de minimizar os danos. Né? Se você vê lá no Japão e outros países aí da América do Norte, né, as cidades são devastadas às vezes por terremotos, né, de grande monta, mas elas são reconstruídas rapidamente, de forma que aquela sociedade, aquela comunidade, ela se reconstrui melhor, até mesmo antes da situação que estava. Então a gente precisa pensar justamente nessa forma, em cidades cada vez mais resilientes, mais preparadas, mais sustentáveis, mais inclusivas, mais inteligentes sobre a ótica do risco de desastre, a fim de tornar uma cidade melhor, porque nós queremos uma cidade para todos, né? Cidades que se desenvolvem, né? Cidades cada vez mais sustentáveis. E os fenômenos climáticos, né? Os estudos que nós temos é justamente no sentido de que os fenômenos climáticos eles vão estar cada vez mais severos, mais frequentes e mais intensos. Então nós temos que nos preparar cada vez melhor antes desse desastre aconteça. Hoje nós pensamos numa elevação de um rio Paranaíba, por exemplo, em 12 metros e 30 centímetros, que é ali até uma margem de segurança. Mas e se o rio aumentar para 15 metros? Né? Então a gente tem que se trabalhar isso. Exatamente. Major, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. É muito assunto, mas que o senhor possa voltar para participar aqui com a gente, orientar a população, que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, Ayanda, pelo convite. Estamos à disposição, né? Que todos aí tenham um feliz 2025, né? Cheio de esperança e novas realizações. E se precisarem, ligue 193, que o Corpo de Bombeiros está à disposição da população de Patos de Minas e região. Tá certo. Bom, gente, esse foi o programa Opinião Regional de hoje. Semana que vem o David Bala volta assumindo aqui o comando, né? Descansou bastante, David, agora é minha vez, viu? Semana que vem também estarei de férias.